Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta com vocês na nossa série No Divã com o professor Carlos Albuquerque, 11º episódio. E hoje a gente vai conversar sobre caridade inútil. Mas antes eu queria dizer para vocês que uma das maiores qualidades de um cristão é a prática da caridade. A Bíblia já diz que a caridade cobre uma multidão de pecados. O ato da caridade em si é a maior expressão da vivência do Evangelho e do cristianismo. Mas não confunda a caridade, que é o ato de amor, de benevolência, de empatia, de compaixão que você tem pelo outro, com a outro tipo de caridade que é extremamente nociva, que é a caridade inútil. A caridade inútil se confunde com passar a mão na cabeça. É muito comum essa prática e ocorre bastante quando, por exemplo, um filho erra e a mãe, no lugar de chamar a atenção dele, vai lá e diz: "Tá bom, meu filhinho, tá bom, tá tudo bem, tá tudo tranquilo." Ele erra a segunda vez, ela continua seguindo dessa maneira. A professora coloca uma nota ruim nele, ele vai lá tomar satisfação com a professora. O coleguinha, de repente, agrediu ele ou alguma coisa ou outra por uma razão que ele foi invasivo, ele tomou uma atitude que foi extremamente prejudicial àquele coleguinha, ela vai lá e dá razão a ele sem antes saber de fato o que foi que aconteceu. Quando essa criança, esse adolescente cresce, ele começa a aparecer com problemas financeiros. E aí o papai e a mamãe vão lá e resolvem o problema financeiro dele. Ele fica cheio de dívida, o papai e a mamãe vai lá e resolve o problema de dívida dele. Isso acontece durante uma sucessão de fatores, diversas circunstâncias. Esse filho vai sendo alimentado pela caridade inútil. Assim também é no trabalho. O chefe pega, vê aquele colega de trabalho que está subordinado a ele cometer vários erros. Uma atitude irresponsável, prejudicando a equipe, e o chefe passa a mão na cabecinha dele porque é amigo dele. Isso é a caridade inútil, é a caridade que não ajuda, que não transforma o outro, que não faz que o outro seja melhor, porque você não está dando ao outro a capacidade que é necessária para que ele reflita sobre aquela atitude. No momento em que seu filho entende que para todos os problemas você vai resolver por ele, diante de todas as dificuldades ele vai ter alguém que o ajude, quando é que ele vai se esforçar para criar vergonha na cara e tomar conta da vida dele? Quando é que ele vai tomar a atitude correta de trabalhar com esmero, com dedicação, de estudar com esmero e dedicação, se ele tem o pai e a mãe sempre prontos a auxiliar? Isso é a prática da caridade inútil. Se você ajuda um amigo e toda vez que ele precisa, ele sabe que pode bater na sua porta e chega um momento que ele se torna abusivo na busca e você aceita aquela condição, nunca ele vai crescer. É a mesma coisa dos parentes que vivem muitas vezes, você vira muito mais um caixa eletrônico para eles do que qualquer coisa. Aquela prática da caridade é inútil, porque é preciso saber o valor que tem cada coisa. Será que aquela pessoa está se esforçando o suficiente? Será que aquela pessoa está tomando as decisões na vida que são necessárias? Ou ele vai sempre achar aquele que veja nele, um espelho de vítima, uma pessoa pobrezinha, que não tem a menor possibilidade de crescer por si mesmo, que precisa de uma muleta? É esse tipo de atitude que tem feito muitos filhos preguiçosos, filhos que não são bons para a sociedade, filhos que vivem nas tetas, do alheio, do terceiro. E a pior desgraça é que ainda culpam o pai e a mãe, culpam o irmão, culpam os outros, pelos seus próprios fracassos. São eternas vítimas. E nós, muitas vezes, no lugar de encorajarmos e muitas vezes dizer não àquela atitude, terminamos por preenchê-lo de todas essas condições para que eles continuem sendo vítimas. E eles não conseguem crescer nunca. Então, se você faz e tem essa atitude com seu filho, se você no trabalho tem essa atitude com aquele que lhe é subordinado e não exerce uma liderança respeitosa, você não está ajudando absolutamente em nada, porque o seu filho vai sentir na pele, quando estiver lá fora, o ato implacável de uma sociedade que ou você se coloca no seu lugar ou você não sobrevive. Você não vai estar ajudando absolutamente nada a ele, ele nunca vai tomar suas próprias decisões, porque ele acha que sempre vai ter aquele que vai ajudá-lo. A mesma coisa é a pessoa que trabalha ruim e tem o outro para passar a mão na cabeça.
Vai chegar um terceiro chefe que vai colocar ele para fora, ele vai ser demitido. Então não pratique caridade inútil. A boa caridade é aquela que você pratica para quem dela necessita. E você encoraja para que essa pessoa cresça. Mas toda vez que você passa a mão na cabeça ou auxilia alguém que não precisa, que poderia pelas suas próprias forças enfrentar essas dificuldades, você só está tornando essa pessoa mais servil, mais intolerável, essa pessoa mais dependente. E isso é um mal terrível. Portanto, não pratique a caridade inútil. Pratique sim a caridade do Evangelho, da empatia, daqueles que realmente necessitam e que muitas vezes não têm oportunidade. Um abraço a todos e até o próximo.